Nesse momento, iniciamos o evento de acolhida do ano letivo de 2021, promovido pela Secretaria de Educação do Recife. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, as boas-vindas aos gestores, professores e demais profissionais de educação acontece sem a presença de público. Está sendo transmitido ao vivo no canal oficial da Secretaria, no YouTube. Agradecemos a participação de todos que nos acompanham remotamente em suas casas e ressaltamos que os envolvidos nesse evento, que está sendo transmitido do auditório do Centro de Formação de Educadores, professor Paulo Freire, estão usando máscaras, respeitando o distanciamento social de 1,5 metro, higienizados com álcool 70% e seguindo outras medidas sanitárias, atendendo às exigências do governo de Pernambuco. Ao longo desta manhã, contaremos com a participação especial da diretora do Grupo Matema, de Formação e Pesquisa e do Instituto Reúna, a professora Cátia Mora, que abordará no seu tema a importância do professor nesta pandemia e seus trabalhos e atividades alinhados com as matrizes de foco e na continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Estará conosco também a professora e técnica da Secretaria de Educação e Esporte, a professora Edith Marques, da casa. Edith trará uma reflexão sobre por que ainda Paulo Freire, fazendo alusão ao centenário do educador e ao tema do ano letivo de 2021 da rede, desta rede municipal de Recife, que é 100 anos de Paulo Freire, o pensar na educação para além do espaço escolar. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do prefeito da cidade do Recife, o Sr. João Campos, da secretária de Educação, do secretário de Educação, Fred Amâncio, e da vice-prefeita também, Isabela de Jordão. Teremos agora a nossa apresentação cultural. Convidamos a todos para assistirmos à apresentação da turma da escola com estética baseada na literatura de cordel e trilha sonora com violão e percussão. O grupo comemora o centenário de Paulo Freire com esquete Ensinando com o Coração. A apresentação foi produzida através de poema A Escola É, com textos de rimas e versos de autoria do educador. Portanto, nossos aplausos vão receber nossa atração cultural Turma da Escola. E mesmo que seja assim à distância, eu fico muito feliz de usar a internet para a gente poder se comunicar. Mas vamos deixar de conversar besteira e bora começar a brincadeira! Nós vamos contar a história de um cabra muito arretado, que nunca fugiu da luta para ver o seu povo educado. Esse cabra é pernambucano e dá um orgulho à nossa terra, inteligente e amoroso. O segredo aqui se encerra. Eu falo de Paulo Freire, um gigante de bom coração, que lutou pelo seu povo, pela nossa educação. Então, minha gente, bora parar de enrolação? É com amor no coração que chamamos o grande patrono da educação!
Recife. Que felicidade estar aqui com vocês, comemorando o meu centenário. E nada melhor que falar de um lugar que eu gosto muito, a escola. A escola é o lugar que se faz amigos. E não se trata só de prédios, salas, quadros, cronogramas, conceitos. A escola é, sobretudo, gente. Gente que estuda, trabalha, se conhece, se estima. E Freire nasceu em Recife, no bairro de Casa Amarela, iniciou seus estudos de forma simples e bela. Com os pais a lhe ensinar, aprendeu a cruzar essa imensa passarela. E escrevendo com gravetos sobre os galhos da mangueira, riscando as sombras da árvore, numa infinita brincadeira. Diz ao seu torrão, nascia a afinação da educação brasileira. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. Ele estava estudando direito quando conheceu o seu primeiro amor. Uma professora primária, Elza, que lhe inspirou a ser professor. E começou a empreitada Que seria uma grande jornada de educação com louvor. E saiu pelo mundo, educando a população, pro padeiro a letra P que inicia a palavra pão, pro lavrador o E de enxada, iniciando a jornada na trilha da educação. saiu separando sílabas, começou uma revolução, ensinou a ler e escrever e a pensar como cidadão. Isso causou foi medo naquele que desde cedo conduziam a nação. Com as suas palavras geradoras, gerou em nós esperança, ensinando todo mundo, homem, mulher, criança, que para evoluir e crescer precisa-se primeiro aprender a conservar a esperança. E lá na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, pôde demonstrar o seu novo método. Era tão simples e tão forte. Em 45 dias, com 40 horas de aula, ensinou beabá ao seu José e a dona Paula. Com B, com A, Beabá, com B, com E, beabé, com B, com I, baby, com B, com O. beabá. Ora vamos estudar que é melhor, ora vamos estudar que é melhor. O A do amor também é o A da alimentação, assim como sede e comida, que falta na mesa do povo. O B nem sempre é de brincadeira, de bola, mas é o B de batente, assim como o T do trabalho, T de teto para dormir. É de escola, é de esperança! Ora vamos estudar que é melhor. Um B com a beabá, um B com é bebê, um B com I, baby, um B com o beabá. Ora vamos estudar que é melhor, ora vamos estudar que é melhor. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como amigo, colega, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não se tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que constrói a parede, indiferente, frio, só. Ele chegou a ser preso pela ditadura militar. A causa da sua prisão, querer alfabetizar. Com o seu método novo, ensinar o nosso povo a viver melhor e pensar. O professor Paulo Freire foi-se embora para o Chile e com a sua família lá morou. Trabalhou na educação, da Unesco foi consultor. E para a alegria daquela gente, a sua lúcida semente, ali ele também semeou. E nessa atividade, ele percorre continentes, informando, educando, fazendo povos contentes.
O mestre, por onde andava, sabiamente ele espalhava a sua frutífera semente. Sentindo saudade de tudo, querendo para casa voltar, e ao retornar ao Brasil, pro seu povo tão gentil, pôs-se novamente a trabalhar. Laie, laie, ensinar é aprender. Laie, laie, ensinar é aprender. Ensinando com coração. Ensinando com coração. A leitura do mundo precede a leitura das palavras. É aprender, laie, laie, ensinar é aprender, ensinando com coração, ensinando com coração. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Laie, laie, ensinar é aprender. Ensinando com coração. Ensinando com coração. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Ensinando com coração. E o importante na escola não é só estudar, trabalhar, é também criar laços de amizade. É criar um ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Numa folha qualquer eu desenho um som amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Desse pinguinho de tinta cai um pedacinho azul no papel. Num instante imagino a linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto o barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil trabalhar, estudar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. E é por aqui que começamos a melhorar o mundo! E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. E o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
Também nosso agradecimento à turma da escola, muito obrigado pela presença de vocês, atores, atrizes, obrigado pela presença mais uma vez. Senhoras e senhores, dando continuidade e para as boas-vindas a todos vocês, nós convidamos com muito prazer agora o secretário de Educação do Recife, o professor Fred Amantes. Muito bom dia para todos, bom dia para todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos que fazem a nossa rede de educação do Recife, todas as nossas 319 escolas, representadas pelas equipes de gestão, pelos seus gestores, coordenadores pedagógicos, a equipe da escola, com todos os colaboradores, os nossos professores, todos os demais profissionais que trabalham nas nossas escolas, os AAEs, os AADEs, os ADIs, enfim, todos que fazem parte dessa grande equipe das nossas escolas. Dizer que é uma satisfação e uma alegria para mim, como secretário de Educação do Recife, hoje estar participando desse momento de acolhida às nossas escolas, desse nosso primeiro dia do ano letivo de 2021. Gostaria de fazer um cumprimento e um agradecimento à presença do nosso prefeito João Campos, que está participando conosco desse momento de acolhida, daqui a pouco vai poder falar com todos, da nossa vice-prefeita Isabela de Rodão, também que está conosco aqui nesse momento. Gostaríamos muito de poder estar realizando um grande evento, para poder fazer esse acolhimento a todos, além das atividades nas escolas, mas o atual momento da pandemia não permite, e por isso nós estamos fazendo todo esse momento de acolhida de forma remota, para que a gente possa chegar a todas as nossas equipes, a todas as nossas escolas da rede municipal do Recife. O ano de 2020 foi um ano de muitos desafios, foi um ano em que todos os nossos profissionais, todos nós da educação tivemos que nos reinventar para que a gente pudesse, de alguma forma, continuar próximo dos nossos estudantes, mantendo os nossos vínculos com os nossos estudantes, mantendo a sequência do processo de ensino e aprendizagem, um ano muito desafiador, inclusive dentro do contexto de pandemia. Sem dúvida, um ano de muitos desafios pessoais e também de muitos desafios profissionais, e também de grande desafio para a educação. Mas, com muito trabalho e com o comprometimento de todos, conseguimos avançar. E nesse momento, como secretário do Recife, queria fazer um agradecimento muito especial a todos que representam as nossas escolas, pelo trabalho desenvolvido no ano de 2020, esse ano com tanto ano que foi com tantos desafios. Mas agora temos um novo desafio pela frente, que é o nosso ano letivo de 2021, que nós iniciamos oficialmente a partir do dia de hoje, dia 3 de março. Teremos aí uma longa trajetória ao longo do ano com muitos desafios. Primeiro temos o fato de ainda estarmos num contexto de pandemia, estamos iniciando o nosso ano letivo ainda com atividades remotas para todas as nossas escolas. Um ano que nós temos que fazer um trabalho muito especial para nós reforçarmos as nossas aprendizagens ou até realizar atividades de reensino em relação a aprendizagens que não tenham sido alcançadas no ano de 2020, que a gente possa dar sequência ao trabalho de todos os nossos estudantes. Também estamos fazendo o acolhimento de novos estudantes na nossa rede dentro do atual contexto, que traz também, com certeza, uma complexidade para todas as nossas escolas. Por isso, a importância de todos que fazem parte da comunidade escolar e de todos que fazem parte das nossas escolas, ter esse olhar especial para a realização do planejamento das atividades pedagógicas e das atividades da escola neste ano de 2021. Como nós destacamos, hoje é um momento fortemente, justamente centrado na acolhida de todos que fazem as nossas escolas, mas com certeza, não só apenas no dia de hoje, mas ao longo da semana, todos nas escolas, mesmo que fazem parte das nossas escolas, mesmo que de forma ainda remota, estarão fortemente concentrados, trabalhando com a equipe de gestão da escola, com os coordenadores pedagógicos, para que a gente possa realizar esse planejamento de atividades para este momento, esse momento ainda de atividades remotas das nossas escolas. Toda a nossa equipe da Secretaria de Educação do Recife, com apoio do nosso prefeito João Campos, vem trabalhando, sim, para que a gente possa preparar as nossas escolas para que preventam todos os protocolos, para que em algum momento, nós não temos ainda definição da data da retomada das nossas aulas presenciais, mas
que a gente possa ter as nossas escolas preparadas. No momento, nosso foco principal é a gente manter nosso trabalho, o trabalho com os nossos estudantes, dentro do processo de ensino e aprendizagem, ainda de forma remota. Mas preparar todas as nossas escolas é muito importante para o cumprimento de todos esses protocolos. Quando for possível, quando tivermos a definição da data da retomada, a gente vai migrar para um sistema híbrido, teremos aulas presenciais e ainda aulas remotas para garantir o cumprimento desses protocolos, já que a gente vai reduzir a quantidade de estudantes em sala de aula e, claro, teremos que ter também toda uma orientação e um planejamento especial focado nessa etapa do ensino. Gostaria de destacar, inclusive, que também a determinação do nosso prefeito João Camilo José está fazendo novos investimentos no que diz respeito ao fortalecimento deste trabalho de ensino remoto. A gente vai ampliar a oferta de atividades remotas para os nossos estudantes, mesmo para aquele momento que a gente for ingressar no sistema híbrido, já que isso deve perdurar ainda por um bom tempo. Então, a gente vai ter um trabalho de ensino remoto por um bom tempo, mas também é muito importante ele estar devidamente articulado com as atividades desenvolvidas pela escola. Então, novas ferramentas serão inseridas, novas plataformas serão inseridas dentro do nosso contexto para que a gente possa seguir avançando. Então, esse é um ano, e mesmo diante de tantos desafios, serão realizados novos investimentos importantes na educação para que a gente possa seguir em frente com o nosso trabalho neste ano de 2021. Eu espero muito em breve, já comecei a visitar várias escolas, então a gente tem a oportunidade de já encontrar gestores, coordenadores pedagógicos, equipes das escolas, já visitei algumas das nossas escolas. Seguiremos nesse trabalho de poder visitar as nossas escolas, de realizar esse trabalho junto com toda a nossa equipe da Secretaria de Educação. Nosso foco principal é dar o apoio ao trabalho que é desenvolvido por todos vocês nas nossas escolas e que a gente possa seguir em frente com este trabalho ao longo do ano e aprimorando todo o nosso trabalho. Novamente, todo o trabalho que foi feito no ano 2020 foi muito importante, mas temos sim também uma missão muito importante, muito especial para esse ano de 2021, ainda dentro de um contexto com tantos desafios. Então, eu gostaria novamente de fazer um agradecimento muito especial a todos que estão nos acompanhando nessa manhã, todos que estão nas nossas escolas, iniciando esse processo no dia de hoje, focado no planejamento para as nossas atividades no ano de 2021. Novamente fazer um agradecimento a todos e que a gente possa seguir avançando. A educação do Recife tem avançado ao longo dos últimos anos, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Temos que dar prioridade, sim, melhoria dos nossos investimentos em infraestrutura, no trabalho que é feito no dia a dia das nossas escolas, do ponto de vista pedagógico, enfim, muitas atividades, temos muitos projetos para serem implementados, não só neste ano de 2021, mas ao longo dos próximos anos, que todos nós possamos estar juntos, sempre focados em um único grande objetivo: fortalecer a educação do Recife, fortalecer o trabalho nas nossas escolas, apoiar os nossos estudantes. Neste ano, no ano do centenário do nosso mestre Paulo Freire, que a educação possa seguir transformando a vida de tantas pessoas, para que a gente possa seguir transformando o mundo, como dizia o nosso mestre Paulo Freire, e que fortemente a gente possa seguir especialmente transformando a vida das nossas crianças do Recife pela educação. Um grande abraço para todos e sigamos em frente. Nossos agradecimentos ao secretário Fred Amâncio. Convidamos com muito prazer para o uso da palavra a vice-prefeita do Recife, senhora Isabela de Roldão. Bem, bom dia a todas e todos. Bom dia, prefeito João Campos. Uma alegria poder estar nesse início de março, mesmo que virtualmente, podendo dar início a esse trabalho tão importante. Secretário Fred, meu abraço, não presencial, também não virtual, só visual, mas recebam meu carinho. Bem, eu estou aqui emocionada com o teatro que apresentou essa peça linda que nos provocou a reflexão e nos trouxe a memória sempre ativa desse nosso queridíssimo mestre Paulo Freire, que no seu centenário nos provoca a refletir ainda mais acerca da educação. E tem uma frase que até foi dita agora na peça, que é uma frase emblemática, especialmente para esse tempo que a gente vive.
A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Refletir nessa frase tão sábia, tão cheia de significado, nesse tempo de pandemia, de isolamento, onde verdadeiramente a minha ação impacta a vida do coletivo, é trazer à tona ainda mais forte a importância da educação para mudar de fato a realidade de um mundo, para mudar de fato a realidade das pessoas, provocar, instar essas pessoas a saírem desse local e fazer a grande revolução do bem que a gente aguarda e que a gente espera e que a gente contribui para ela. Eu queria aqui nessa manhã, mesmo de forma online, poder dar um abraço assim, muito caloroso, muito cheio de esperança a cada um que faz a educação da nossa cidade. Eu sei o tanto de amor, de carinho, de competência e compromisso que vocês têm com a missão do educar, com enxergar cada criança como sendo única, da importância do olhar no olho e que infelizmente esse tempo de pandemia tem nos afastado. Mas isso não será um impedimento para que os nossos atos se consolidem, para que as nossas ações alcancem o seu objetivo. Que mesmo olhando para uma câmera, que a gente possa transmitir, olho no olho, um tanto de esperança e de capacidade de transformação que a gente acredita estar fazendo através do processo de educação. A gente tem aprendido a lidar com a tecnologia, a gente tem aprendido a olhar para uma câmera como se olhasse para o olho de uma criança, para transmitir através dela toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, mas acima de tudo, todo o nosso carinho e confiança de que a gente vai conseguir, a gente vai vencer esse tempo. E já já a gente vai estar tudo junto, se abraçando novamente e fazendo com que a educação aconteça de forma presencial. Mas aí a minha palavra de hoje é de gratidão a cada uma e a cada um. Dizer aqui, prefeito, que eu sei do seu esforço para romper as barreiras impostas pelo governo federal de limitação dessa vacina. Sabemos do esforço que o nosso prefeito tem feito para que a educação seja sim incluída como prioridade, para que seja logo, logo vacinada todas e todos. Mas é importante que a gente se pegue com o que a gente tem hoje e faça a nossa grande revolução do bem, que é através da educação. Então, o secretário Fred, conta com o nosso apoio, a vice-prefeitura está toda à disposição da educação. A gente sabe que sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Eu queria aqui deixar essa saudação, essa gratidão, esse carinho, esse reconhecimento. Sigamos juntas e juntos, vai dar certo, o tempo está chegando, da gente poder estar com esse auditório cheio novamente, trocando, aprendendo, escutando e falando, esse é o processo. Mas como nos ensinou Paulo Freire, que a educação seja feita como pode ser feita, que a gente não crie barreiras, que a gente se envolva no que pode ser feito hoje, façamos com compromisso, façamos com coragem, façamos acima de tudo com amor. Recebam meu carinho, recebam meu abraço. Gratidão enorme e um bom início de trabalho 2021. Um beijo. Agradecemos as palavras da vice-prefeita, a senhora Isabela de Rodão, e nesse momento nós temos a alegria e também a satisfação de ouvirmos a palavra do prefeito da cidade do Recife, João Campos. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham de maneira remota. Quero saudar também Isabela, que está aqui presente, fez uma fala bonita e emocionada. A gente pôde, enquanto de apresentação, e aqui eu quero saudar a turma da escola pela bonita apresentação, e emociona mesmo, porque a gente tem um desejo tão grande de poder voltar à normalidade da presença, do contato, do visual, de ver um cenário como esse, lembrar de uma escola, de uma sala de aula,
das crianças correndo, podendo estudar, podendo chegar de manhã bem cedo ou no início da tarde para ter uma acolhida pelos trabalhadores, pelos professores, professoras, não deixa de nos emocionar. Quero saudar Fred Amâncio, secretário municipal de Educação, e em nome de Fred, saudar toda a equipe da Secretaria de Educação, todos os gestores, diretores, os secretários executivos, todos que fazem no dia a dia a dedicação da vida em favor da educação. Saudar também Cátia Mori, que vai fazer uma palestra de maneira remota, e Edith, que vai trazer um tema tão relevante que é o centenário do mestre Paulo Freire, esse recifense que não apenas orgulha o Brasil, mas que é referência no mundo inteiro. Talvez o brasileiro mais, talvez não, com certeza o brasileiro mais citado em trabalhos acadêmicos e um dos que tem o maior número de títulos de doutor honoris causa, e mais do que isso, tem um reconhecimento da educação no Brasil e no mundo, que talvez seja do maior título de você poder ser reconhecido, verdadeiramente ter feito muito pela educação. Quero saudar também aqueles que estão fazendo, através dessa transmissão, os intérpretes de Libras, Gisela e Bruno, trazendo a inclusão, o acolhimento para a nossa rede. E no dia de hoje, poder celebrar o início do ano letivo é algo que eu jamais vou esquecer na minha vida. Nosso primeiro ano de gestão, poder começar o primeiro ano letivo da gestão, num cenário onde nenhum de nós gostaríamos de estar. Gostaríamos de estar todos reunidos, podendo fazer uma grande festa, visitar as escolas da rede, visitar a retomada de maneira presencial, mas esse ano impõe circunstâncias muito severas, não apenas na saúde. O Brasil falou muito da saúde e falou pouco de educação durante a pandemia. A gente tem um impacto imenso na saúde e nas vidas, mas a gente tem um impacto muito forte na educação, e que eu tenho certeza que vocês, professores, professoras da nossa rede, com muita responsabilidade, poderão fazer com que esse período ainda de ensino remoto ele seja também um período de muita responsabilidade, de acolhimento, de muito amor com as crianças, e que a gente consiga superar esses desafios para poder garantir que os jovens da nossa cidade, as crianças, terão uma oportunidade diária de uma educação de qualidade e, sobretudo, feita com muito amor. Nós tomamos decisões importantes nesse ano. Nós, desde o primeiro momento, na primeira semana, no nosso núcleo de gestão, discutimos o tema da educação e como a gente pode fazer para aumentar a qualidade das escolas, da infraestrutura, do ensino remoto, da conectividade, dos equipamentos para alunos, para professores. Foi pensando nisso que nós estamos desenhando já em fase final um robusto plano de ampliação da conectividade, do acesso aos equipamentos e das melhores condições de ensino e de aprendizagem para a nossa rede. Foi pensando nisso também que tomei a decisão, desde o primeiro momento, de poder abrir negociação com os laboratórios do mundo inteiro. Já procuramos mais de 10 laboratórios. Infelizmente, o governo federal nem decide nem permite que os estados e municípios possam decidir, e fica uma constante fase de negociação com os laboratórios farmacêuticos, não possibilitando ainda que os municípios e estados façam essa aquisição direta. Mas eu quero dizer a vocês que a gente fez um compromisso com a Frente Nacional de Prefeitos. Na sexta-feira vamos receber a minuta, e na própria sexta, se o horário permitiu, na segunda, vamos enviar um projeto de lei para a Câmara do Recife para fazer parte do consórcio dos municípios que vai poder ter um objetivo específico de aquisição de vacinas. Estive reunido com o presidente da FNP, estamos participo, somos os coordenadores da frente, e a gente já reuniu hoje mais de 400 municípios com esse interesse. E no Recife, eu já disse, conseguindo adquirir a vacina direta, ela será utilizada para a vacinação dos trabalhadores da educação. Ou o Brasil coloca de fato a priorização na educação, tira do discurso e bota na prática, ou a gente não consegue fazer com que os nossos sonhos sejam antecipados para uma realidade cotidiana. Nós vamos fazer isso e não vamos desistir, nós só vamos parar quando conseguir.
Então, esse é o nosso objetivo e o nosso foco, para que a gente consiga, o quanto antes, superar esse desafio da pandemia, que a gente possa, mais do que nunca, valorizar a ciência, valorizar a vida, valorizar a vacina. Todos os dias nós temos dedicação no plano de vacinação do Recife. Fizemos a opção, que agora é uma realidade na vida de todo mundo, da transformação digital, e fomos a primeira capital a poder fazer o cadastramento e o agendamento de maneira digital. E isso possibilitou que nós pudéssemos fazer uma gestão do processo de vacinação. É por isso que o Recife tem vacinado de maneira antecipada as fases de idade em comparação com as outras cidades brasileiras. Mas aqui eu quero, antes de terminar, poder falar para todos vocês que fazem a educação no Recife, que escolheram como missão de vida servir a educação e transformar, como Paulo Freire falou e foi tão bem citado aqui, transformar as pessoas e que as pessoas possam transformar o mundo. Vocês têm um trabalho belíssimo, uma vocação, escolha de servir por quem de fato pode transformar a vida de uma cidade, de um estado, de um país, que é apostar na criança e apostar na juventude. Então, que vocês possam continuar tendo toda essa dedicação e esforço necessário, que a gente sabe que não tem sido fácil, num momento como esse, garantir a educação para todos e todas. Mas eu quero dizer que eu tenho muita confiança na nossa rede. Confiança nos trabalhadores, nas trabalhadoras, nos professores, nos ADIs, nos ADEs, em toda a nossa equipe. E tenho certeza que vocês vão contar comigo, não apenas como prefeito da cidade, mas como alguém que vai e escolheu na vida pública ter a educação como prioridade, não apenas do discurso, mas do nosso orçamento, da nossa agenda, do nosso tempo e da nossa capacidade de articulação. Então, muito obrigado. Quero desejar um feliz ano letivo e que, por maior que sejam as dificuldades, a nossa vontade de fazer bem feito, de acertar e de vencer junto com a educação vai ser maior do que qualquer desafio que esse ano poderá nos colocar à frente. Então, feliz ano letivo e contem comigo. Agradecemos as palavras do prefeito João Campos. Senhoras e senhores, lembramos que esta foi lida do ano letivo de 2021, está sendo transmitido ao vivo no canal oficial da Secretaria de Educação do Recife, no YouTube. Dando início ao ciclo de palestras deste evento, convidamos a professora Cátia Moro, diretora do Grupo Mapema de Formação e Pesquisa do Instituto Reúna. Com mais de 20 anos de atuação na área da educação, Cátia Moro foi secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, MEC, e também foi membro do Conselho Nacional de Educação, CNE. Moro abordará em seu painel o tema a importância do professor nesta pandemia e seus trabalhos e atividades alinhados às matrizes de foco e na continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Professora Cátia, bom dia, seja bem-vinda e fique à vontade. Eu espero que todos me ouçam. Se tiver algum problema, eu vou pedir para alguém colocar no chat. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento de abertura do ano letivo. Eu sempre acho que aberturas de ano letivo são momentos muito especiais, né? Momentos em que nós temos muitos sonhos, muitos desejos, muita vontade de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, é sempre uma honra para mim estar num momento como esse. E, em especial, eu quero muito agradecer à secretária Frégia Amâncio, ao prefeito João Campos, pelo convite, né, e a toda a equipe da secretaria. E hoje a nossa conversa é uma conversa sobre a importância do professor, da professora, e de todo o trabalho que é feito, né, por cada um de nós. Eu também sou professora, então eu sei muito bem como é que somos importantes, são pessoas muito especiais, muito comprometidas com mudar o mundo, resolvem ser professores, né? Então, falar a respeito disso é importante. E eu queria começar essa nossa conversa lembrando uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente, né?
tem um propósito que, por mais que nós estejamos nesse cenário tão desafiador da pandemia, com tantas coisas por se fazer, com tantos desafios que já vinham de antes e que se avolumaram muito de 2020 para cá, e uma coisa que nós não podemos esquecer, que é o compromisso com a aprendizagem. O Brasil se comprometeu com a Agenda 2030 da Organização da ONU, da Organização das Nações Unidas, e com seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial para a educação, a ODS, o Objetivo 4, ODS 4, de até 2030, portanto daqui a 8 anos, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso ao ensino básico gratuito, equitativo, de qualidade, com resultados relevantes para a aprendizagem. Então, isso também interferiu no nosso Plano Nacional de Educação. A nossa meta 7 diz respeito a fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas, todas as modalidades, para a melhoria tanto do fluxo, então nós ensinamos o que é certo, a idade certa, fazemos esses estudantes avançarem, mas também com aprendizagem de qualidade equitativa para todos. E para que isso acontecesse, uma ação muito importante foi feita, foi criada, que foi a Base Nacional Comum, que pactuou entre todos os entes federados, Estado, municípios, Ministério da Educação, aquilo que é direito de aprendizagem dos nossos estudantes, independentemente da escola na qual eles estejam estudando. O interesse da escola tem que importar menos e a qualidade da educação que ela oferece tem que importar muito mais. E esses objetivos, esses direitos de aprendizagens trazidos na base, fizeram com que nós tivéssemos, então, a partir de 2018, como todo mundo sabe, todo um trabalho muito grande de elaborar os currículos em regime de colaboração. Pernambuco fez isso e depois vários municípios então criam as suas propostas curriculares, pactuando um acordo nacional para fazer com que os nossos estudantes aprendam. Agora, tem um princípio, um propósito que nasce com esse projeto todo, que nós não podemos esquecer, que é o da equidade. É um pouquinho diferente falar de equidade, falar de igualdade, porque igualdade diz respeito àquilo que você oferece para todos. Então, eu ofereço a escola para todos. Todos os nossos estudantes precisam ter direito à educação básica. Mas a equidade não é só oferecer o mesmo para todos, mas é ir ao encontro das necessidades de cada um, e é por isso que aí na imagem vocês vão vendo a diferença de banquinhos. Então, o banquinho da igualdade é dizer assim, olha, todo mundo vai para a escola, mas o banquinho da equidade, o apoio para a equidade, diz respeito, eu vou oferecer a cada um aquilo que ele precisa para avançar, mas ao final, todo mundo alcança o mesmo lugar. E no nosso caso, nós todos queremos que todos alcancem a educação de qualidade, aquela educação que faça a diferença nos projetos de vida de cada um dos nossos estudantes, encarem cada estudante não como um problema, mas como uma solução para um futuro mais promissor para a nossa sociedade. Agora, quando nós vamos pensar nisso, nós precisamos olhar um pouco mais para essa infância e essa adolescência e essa juventude, entendendo que alguns dos desafios nós estamos precisando vencer já faz um tempo. Então, nós estamos carregando alguns problemas e a Base Nacional Comum Curricular e os currículos, elas vêm para apoiar a resolução destes problemas que nós temos trazido ao longo dos anos. Então, nós garantimos acesso. Os nossos estudantes todos foram para a educação básica, ou a maioria deles foi para a educação básica. Eles vão ficar
né? Então não basta entrar, é preciso que entrem e fiquem. Nós ainda temos um desafio da permanência a partir especialmente do 7º ano, depois muito no ensino médio, e é por isso que ainda temos tanta necessidade de cursos de educação de jovens e adultos, mas nós precisamos também cuidar, porque o efeito de abandono e desistência por causa da pandemia é muito grande. Então os cativa, que se importa com os estudantes, esse começo do ano letivo, ainda que distanciado, né, mesmo que no contexto do distanciamento, depois do modelo híbrido, finalmente mais tempo presencial. Eu não acredito que nós nunca mais tenhamos ensino híbrido. Eu acho que o ensino híbrido é uma coisa que veio para ficar, mas ele veio, e nós acreditamos que quanto mais vacina tivermos, quanto mais as pessoas se cuidarem, mais controlada a pandemia estiver, nós vamos ter mais tempo de espaço presencial na escola. Então, é preciso que os estudantes percebam o quanto eles são importantes, que a desistência, especialmente nos adolescentes, é muito complexa, porque eles saem, mas depois para voltar é mais difícil. Então, garantir que eles se sintam chamados a estar é muito importante nesse momento, elevar a qualidade do ensino, aumentar esses índices de aprendizagem, portanto. Eu não sei se vocês devem ter visto recentemente, a questão de uma semana atrás, as notícias trazendo que no último SAEB, antes da pandemia, portanto 2019, 95% dos nossos estudantes da educação básica estão saindo da 3ª série do ensino médio sem saber matemática. Então, o desafio da qualidade realmente é muito grande, né? Menos de 70% sai sabendo aquilo que deveria saber no que diz respeito às competências do letramento, né? Portanto, menos de 70% tem proficiência adequada em língua portuguesa. É mais que matemática, felizmente, mas ainda é muito baixo um país que precisa que os jovens saiam da escola querendo uma vida para além da escola, e que a marca da educação tenha deixado esperança neles, né? E a maior esperança é estar na escola e a cumprir a função de ensinar aquilo que precisa ser ensinado. O investimento na formação de professores, então, acho que esse momento que nós conversamos aqui é muito importante, porque de fato mostra que tem uma relevância para essa gestão, tá? Cuidar dos professores, da formação, enfim, daquilo que é importante para que a gente avance, e apresentar soluções que atendam a diversas realidades e arranjos curriculares que serão necessários para nós cuidarmos desse cenário de pandemia. Então, nós precisamos auxiliar essa formação para que ela atenda o cidadão que vive nesse século XXI, para que ele trilhe o seu próprio caminho, para dialogar com os interesses dessa geração. Então, duplo esforço de superar os déficits de aprendizagem e formação e desenvolver as competências que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular, que dizem respeito a formar a pessoa integralmente, não só nas competências cognitivas, mas também socioemocionais, para que elas realizem seus projetos de vida, para que elas deem continuidade aos estudos, para que elas ingressem e ascendam nesse mundo científico, cultural, profissional, e principalmente para que elas cumpram o seu papel nesse mundo, né? Todos nós viemos a esse mundo com uma tarefa de torná-lo melhor para as próximas gerações. Então, nós estamos formando as gerações que progressivamente poderão ajudar a fazer esse mundo melhor. E quando eu olho para esse cenário, né, de todo esse desafio, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem um foco bastante inovador, bastante importante. E pode parecer incoerente, né, com tudo que nós temos que acolher, né, a volta para as aulas, esse momento que vocês vivem não é uma volta de uma
de férias normais, né? Tantas coisas aconteceram em 2020, nas famílias, para nós mesmos, tantos desafios nós tivemos que enfrentar, como o sistema municipal de educação, o país como um todo, nós como educadores, toda a nossa preocupação conosco, com os nossos estudantes, com as suas famílias, com a comunidade escolar, como fazer as perdas serem menores, porque ciosos que somos da nossa responsabilidade de ensinar para que todos aprendam, não é incoerente, porque ela é um porto seguro, né? Na medida em que eu olho para a base, para os currículos referenciais, para as avaliações que estão sendo alinhadas a esta base, para a formação de professores, para toda a produção que foi feita de material didático, é importante considerar nesse cenário que a Base Nacional Curricular, ela se torna, os currículos a ela alinhados, eles se tornam um porto seguro, aquilo que não me deixa navegar à deriva, porque eu sei que apesar de nós não conseguirmos fazer tudo o que deveríamos fazer nestes 2 anos, de 2020 e 2021, nós vamos ter que fazer um contínuo curricular, né, dizer um grande bloco de 1 ano em 2, aliás, 2 anos em 1, para poder ajudar os nossos estudantes a aprenderem as ideias essenciais, é no currículo e é na base que eu encontro um diferencial para não fazer uma escolha aleatória, especialmente no ensino fundamental, mas também na educação infantil. É ali que eu tenho clareza de que estão os direitos de desenvolvimento, os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças na educação infantil e tudo que está previsto de habilidades e competências para o ensino fundamental. No entanto, esse cenário da Covid, ele traz desafios de interromper o processo que apenas se iniciava de implementação desse currículo, desafio de nós continuarmos isso, pensarmos o que é prioridade em cada fase. Vocês começam um ano, que é este ano, ainda distanciado, que bom que dão esse passo. Vai ter um momento em que nós vamos ter híbrido, ainda um híbrido que combina mais tempo de aula online distanciada do que presencial e progressivamente um equilíbrio entre essas duas coisas, mas então eu vou ter que pensar já como é que eu começo, o que eu priorizo, por onde eu vou, o que vai ser prioridade no pós-distanciamento. Então, na hora que eu já tiver mais esse híbrido e depois mais aulas presenciais, como é que eu faço, como é que eu reduzo as perdas que já aconteceram em 2020 e como eu vou fazer esse contínuo curricular acontecer fazendo 2020 com 2021. Nós vamos dar um passo de cada vez. Começamos agora no distanciado, daqui a pouco melhora um pouco porque temos o híbrido, e aí podemos fazer esse híbrido tendo aula invertida, deixando algumas coisas que os alunos, os estudantes possam fazer depois que eles vêm para a aula, tiram as dúvidas, a gente aproveita bem esse tempo. A família, a vizinhança e o esforço pessoal de cada aluno contam muito. O esforço do time da secretaria conta muito, mas, gente, eu preciso dizer para vocês que a pesquisa após pesquisa, um fator importa mais do que todos os outros, que somos nós. Isso não é um peso, isso é uma dádiva. Saber que a gente tem essa importância nos faz muito fortes e determinados, não para aceitar o mundo nas nossas costas, mas para fazer aquilo que nós escolhemos fazer, que é o dar o nosso melhor para ensinar da melhor forma possível, para que todos os nossos estudantes aprendam. É isso, muito obrigada. Eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela para vocês me verem e eu vou agradecer estar aqui com vocês nesse momento. Então é isso, eu desejo um ótimo ano letivo, espero que depois
a equipe da secretaria me dê um feedback de como foi, e quero dizer que contem com o time do Reúna, com o time do Matema, que são 2 times muito ligados à minha pessoa, né, e comigo mesma, para todo esse processo, que não será fácil, mas valerá muito a pena. Obrigada, gente. A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Educação, nesse momento, agradece mais uma vez a participação da professora Cátia Simone em nosso evento. Muito obrigado, senhora. Tenha um bom dia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Após a fala da professora Cátia Simone, convidamos a professora e técnica da Secretaria de Educação do Recife e também membro da Academia de Letras de Jaboatão dos Guararapes, a professora Edith Marques, para uma reflexão sobre Paulo Freire. Por que ainda Paulo Freire traz uma abordagem sobre os diversos aspectos da obra e do método criado por Paulo Freire. Edith, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença e fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Os que estão de casa, né, não tão grande distância, né, nos vendo, nos assistindo. Eu quero agradecer à Secretaria de Educação, né, a professora do secretário, pela oportunidade, pelo convite. Estou feliz pela oportunidade e também emocionada, né, porque é uma oportunidade para falar dessa pessoa tão importante que até hoje os textos provocam reflexões, né, nos levam a pensar, que é o professor Paulo Freire. Sou professora da rede municipal desde 1995, né, em junho do ano passado, completei 25 anos de magistério na rede e estou muito feliz por estar aqui. E eu vim aqui para falar um pouco dessa pergunta que a gente sempre se faz, né? Eu mesma faço, porque depois de 100 anos, né, assim, 100 anos que ele, se estivesse vivo, completaria, em 19 de setembro, porque ainda os textos, né, as ideias e as palavras de Paulo Freire. E Paulo Freire, eu tive contato com o primeiro livro de Paulo Freire, foi A Importância do Ato de Ler. Eu conheci numa escola da área rural, no município onde eu trabalhei, e essa frase dele que todo mundo conhece, né? Todos conhecem essa frase: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Antes de escrever, bem antes de escrever os textos que nós conhecemos, antes de 1959, Paulo Freire tinha escrito 2 artigos, um sobre Círculo de Pais e Mestres, que foi um tipo de reunião criado por ele, e escreveu também outro texto sobre assistencialismo. Esses 2 textos foram publicados no Diário de Pernambuco, nos anos antes de 1959, que o 1959 foi o ano em que ele escreveu Educação e Atualidade Brasileira, uma tese em que ele pleiteou a vaga, através da qual ele pleiteou a vaga de professor na Escola de Belas Artes, e não conseguiu. Paulo Freire não costumava escrever, ele costumava falar, muito. Então, alguém aconselhou que ele procurasse escrever. Aí eu tenho que ressaltar o papel de Dona Elza, a esposa dele, de que ele sempre fala nos textos, dizendo que foi ela que o incentivou a escrever o que ele pensava, para que evitasse que alguém dissesse algo que ele não havia dito naquelas coisas que ele falava. Então ele começou a registrar as suas falas por escrito a partir do incentivo de Dona Elza, né, a esposa dele. Mas eu quero falar hoje aqui, tentar, como professora de língua portuguesa, como linguista, pesquisadora de língua portuguesa, procurar tentar mostrar o fundamento linguístico
da frase que todo mundo conhece, que fala sobre leitura, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E uma não vive sem a outra. É assim que ele fala no seu livro, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. E ele vem falar isso só quando chega nesse livro, porque antes disso, nos outros escritos, ele não disse desse modo. Então eu vou falar um pouco dessa frase do ponto de vista linguístico. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que Paulo Freire quis dizer com isso? Ele quis dizer, embora ele nesse livro é que ele vem mostrar, ele diz assim, quando ele fala da leitura do mundo, ele fica detalhando a leitura dele, as experiências de leitura que ele teve. Embora ele não tenha dito isso antes, ele diz assim aqui nesse livro que o que ele quer mostrar aqui nessa fala dele, no primeiro artigo, que é a importância do ato de ler, ele quer mostrar a arqueologia do processo de compreensão de leitura, que para ele como ele disse na frase, a vivência dele é de que a leitura acontece antes da palavra. A leitura acontece, a compreensão antes da palavra. Primeiro a gente compreende o mundo e depois compreende a palavra. Ele diz o seguinte, ele diz, quando eu fui procurar o fundamento linguístico dessa frase, eu encontrei o fundamento psicolinguístico que me diz que quando nós lemos, nós mobilizamos conhecimentos. Então, eu mobilizo conhecimento linguístico, eu mobilizo conhecimento enciclopédico do mundo, e eu mobilizo o conhecimento socio-interacional. Significa que na leitura estão envolvidos diversos fatores, não apenas os fatores do texto. Então, o conhecimento linguístico é o principal foco do trabalho de Paulo Freire. Mas, de que forma ele associa esse conhecimento linguístico ao conhecimento de mundo? No seu trabalho, na sua proposta, ele pede que se faça um levantamento vocabular. E para que serve esse levantamento vocabular? Serve para que não só o estudante expresse seu conhecimento, mas também para que o professor, no caso do Círculo de Cultura, era o animador cultural, ele pudesse conhecer e propor a partir daquilo que ficou conhecido para ele a respeito do estudante, da realidade dele, do aprendiz, para poder ele dar o retorno. É assim, ele pede o conhecimento, ele pesquisa o conhecimento e depois ele devolve aquilo na forma de, vamos dizer, para recognição, para que o estudante veja e procure reconhecer e aprender sobre aquilo que ele não sabia a respeito de sua realidade. Então, quando lemos, nós mobilizamos os conhecimentos, né? O conhecimento de mundo não é algo também que se faça, eu posso aprender de maneira formal e de maneira informal. Não é só o conhecimento do cotidiano, também pode ser um conhecimento específico, um conhecimento especial de uma determinada área. Então, esse conhecimento de mundo, ele vai incidir sobre a minha leitura. Nós que, quando somos leitores mesmo já experientes, sabemos a importância que é, a diferença que é
quando nós, do fluxo da leitura, quando nós pegamos um texto e sobre o qual nós já sabemos alguma coisa. E aí nós sabemos que, e quando é da nossa área de atuação, aí nossa leitura flui mais rápido ainda. Então, nessa importância de procurar conhecer a realidade do estudante, Paulo Freire considera fundamental, não significa só que o estudante é como se nós não tivéssemos que conhecer o que o estudante sabe, um pouco do que o estudante sabe. Nós também temos que nos basear naquilo que nós conhecemos a respeito para poder preparar o nosso processo, né, o trabalho do ensino, e para que a aprendizagem seja referência, seja realmente efetivada. Pode passar, por favor. A linguagem se materializa nas palavras. Então, porque quando as palavras, o levantamento vocabulário era feito, por quê e para quê? Elas traziam notícia da linguagem existencial dos sujeitos nas dimensões individuais e coletivas. Muita gente, às vezes, compreende que, mas eram palavras isoladas que ele trabalhava. Não, de jeito nenhum. Ele trabalhava a palavra situada. Depois que era feito o levantamento vocabular, eles escolhiam as palavras que demonstraram ser de maior importância para aquelas pessoas. Gerariam as possibilidades de acesso dos ensinantes ao que os aprendentes sabiam e, ao mesmo tempo, geraria novas possibilidades para que as pessoas pudessem orientar a aprendizagem. Ensinar as pessoas a se perceberem, a partir daquela situação, daquele contexto, que muitas vezes, vivendo, a pessoa não percebia. Então, quando ele pegava o acervo vocabular das pessoas, delimitava a quantidade de palavras e devolvia àquelas pessoas, era para que elas pudessem ter consciência, né, de si, de sua realidade, que muitas vezes elas nem sequer tinham parado para ver. Na verdade, o que ele fazia, a proposta dele era que as pessoas percebessem o mundo e, através das palavras, das notícias que as palavras traziam a respeito desse mundo, as pessoas pudessem perceber também e percebessem a si mesmos, né, no lugar onde viviam. E uma coisa que Paulo Freire fazia era, ele procurava imediatamente, de início, ele procurava desconstruir algumas coisas que, por exemplo, pudesse fazer parecer que a escrita era algo sagrado. Uma coisa que ele fazia muito, que era muito importante, era fazer as pessoas desconstruírem essa ideia. A escrita é um bem cultural, é uma criação humana, foi feita da necessidade das pessoas do ser humano registrar, né, suas criações, as notícias de uma geração a outra. Não é algo sagrado. Se for uma criação humana, todo ser humano pode também aprender a escrever e a ler. Pode passar, por favor. Sobre o conhecimento enciclopédico, já falei. O conhecimento interacional é o conhecimento de como se dão as relações, como se dão as interações. Então, o que acontece quando eu desconsidero, numa situação de ensino e de aprendizagem, o que acontece quando eu desconsidero isso, quando eu não deixo o espaço e quando eu não compreendo que a leitura do mundo
as marcas que as pessoas trazem de suas vivências podem interferir na leitura. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, para que a gente possa pensar um pouco sobre o que acontece quando eu não considero isso. Pode passar, por favor. Uma professora contou sobre uma situação em que sala de aula de crianças em aprendizagem da alfabetização. Ela contou que uma proposta de atividade em que as crianças deveriam desenhar animais com nomes com a família daquela sílaba que ele estava trabalhando. No caso, era a família K e todas as outras sílabas pertencentes a essa família. Então, eles desenharam o cavalo, o cachorro, e depois uma criança chegou com um desenho de um rato. E a professora ficou muito brava com isso. E quando ela foi reclamar, a menina respondeu a ela: mas professora, isso aqui é uma catita, professora. Era um animal que ela conhecia como catita porque era um rato pequenininho. Então, não havia um conhecimento partilhado entre a professora e a estudante. O conhecimento linguístico é o conhecimento prévio, né, das palavras, que era o que Paulo Freire procurava fazer, arregimentar as palavras, né, para poder basear o ensino naquele contexto em que as pessoas viviam. E outro caso de outro caso de um aluno, desta vez adulto, em que o estudante, numa tarefa que tinha o nome e a figura, para ele ler a figura e a palavra, né? Supunha-se que ele iria ler a palavra. Então, ele juntou, né? Era um dado. Entre outros, tinha a figura e a palavra dado. Então, ele juntou e disse Deodó, Deodó. Ele disse Bozó. Bozó, que é o nome de um jogo, né? Que se joga com dado. Então, a professora disse: eu não entendi o que aconteceu. Aconteceu que ele conhecia o jogo, né? Conhecia o objeto com que se jogava, que era o dado, e que para ele não fazia sentido. Ele ainda não tinha entendido o princípio alfabético, né? Que é a combinação dos caracteres e das letras que formam sílabas e depois fazem com que a gente consiga formar palavras. Então, quando não acontece, quando eu não entendo, não me apercebo, ou posso saber, mas às vezes a gente não consegue perceber naquele contexto o que foi que aconteceu, que aquela aprendizagem não aconteceu. A resposta do estudante não foi aquela que eu esperava, porque eu não conhecia, né? Eu não conhecia as palavras como ele mesmo conhecia. Então, não havia um partilhamento do conhecimento, não havia um conhecimento prévio, e no caso dele, ele não entendeu o princípio alfabético. Ele estava lendo a figura e não a palavra. Ele ainda não tinha condições para isso. Pode passar. Nesse princípio, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Nesse livro, quando Paulo Freire, no 3º parágrafo, ele mostra isso. Ele diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E ele, depois, logo abaixo, ele diz: linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Então, ele mostra o princípio que deve nortear o trabalho com a linguagem. E quando você vai procurar hoje a atualidade dessa afirmação de Paulo Freire, você vê que ele está cuidando, na verdade, das habilidades envolvidas na leitura. A habilidade básica da leitura, que é a compreensão de palavras, né? O reconhecimento de palavras com compreensão, e as outras habilidades gerais
que são as habilidades linguísticas. Pode passar, por favor. As habilidades linguísticas. As habilidades linguísticas seriam essas que a gente já conhece, né? Que são o conhecimento lexical, né? O conhecimento do vocabulário, o conhecimento gramatical. Eu não estou falando de gramática normativa, estou falando de gramática como organização das palavras, né? A organização na frase, né? Seja escrita ou falada. E as capacidades cognitivas, que são atenção, memória, raciocínio. Então, na leitura, quando você vai estudar essa frase que Paulo Freire disse, a gente percebe e encontra respaldo nos teóricos sobre leitura, nos teóricos sobre aprendizagem, que ele estava cuidando das habilidades básicas da leitura, tanto as linguísticas como as que não são só linguísticas, porque na leitura não entram em jogo apenas as habilidades linguísticas, nem as informações textuais, entram em jogo outros aspectos, inclusive as marcas que as pessoas trazem de suas vivências extra, né, fora da escola. Pode passar, por favor. E aí a gente vê, se você procurar no texto, se você for ler, por exemplo, em Pedagogia da Esperança, Paulo Freire mostra algumas situações em que ele conversava com as pessoas que estavam nos ciclos de cultura. E você vai vendo que ele, na condução do processo, ele envolve as capacidades de leitura que hoje a gente encontra em autores como Rochane Rojo, né? Esse livro Alfabetização no século XXI também fala sobre as capacidades envolvidas na aprendizagem da leitura, tanto as habilidades, a habilidade específica, que só é uma, a habilidade específica de leitura é uma só, que é o reconhecimento de palavras, né, com compreensão, e as outras habilidades, que são as habilidades não linguísticas, aquelas que eu falei, a memória, a atenção, raciocínio, a capacidade de análise e de síntese, né? Estabelecer relação entre as coisas, entre as situações, entre as situações e as pessoas, né? E a gente percebe no trabalho de Paulo Freire que ele se preocupa com as capacidades de decodificação, com as capacidades de compreensão e com as capacidades de apreciação e réplica, sendo que ele não prioriza nenhuma dessas, né? É claro que ele dá muita ênfase à questão da leitura da palavra, que é a pessoa se alfabetizar, ser capaz de reconhecer, de compreender o funcionamento do sistema. Isso é um objetivo dele prioritário. Como a professora Cátia falou, né? A aprendizagem focal, no caso do trabalho de Paulo Freire, é justamente essa questão de trabalhar no estudante a compreensão do sistema alfabético, que é primordial. Só que ele não faz isso, né? Ele não propõe que isso seja feito de maneira isolada. Ele se preocupa nas capacidades de compreensão e de apreciação e réplica, né? Que estão previstas, inclusive, nas avaliações externas. Então, ele saiu à frente, né? Num tempo em que a palavra era usada apenas em vista, concebida apenas como um meio de comunicação, né? O texto escrito era só a linguagem, era só um meio de comunicação. Ele ensinou, ele mostrou, ele ensinou a ver, a perceber que a palavra é
é o meio de construção dos significados. Ela é carregada de sentido, ela retrata a realidade, né? Ela se refere à realidade, fala da realidade, mas ela também traz pedaços da realidade. Ela reflete e refrata a realidade. Então, no nosso dia a dia, uma coisa muito importante é que o professor, nós que estamos lidando direto com a aprendizagem do estudante, nós procuremos ver a importância do reconhecimento, da recognição, não somente por parte do estudante, mas também de nossa parte, que nós possamos compreender de onde ele está, né, partindo, para poder ajudá-lo a se situar e fazer com que ele possa se ajudar, né, se conduzir na construção do seu conhecimento, na construção das suas habilidades de leitura, na construção do seu trabalho, no protagonismo da sua aprendizagem. Então, por que Paulo Freire? Né? Por que ainda Paulo Freire? Porque ninguém pensou, né? Se você for procurar no percurso, ninguém pensou na totalidade do ser humano, do estudante, como Paulo Freire fez, né? Ele pensou na leitura, na linguagem, né, no poder gerador da linguagem. Por isso, a palavra que chama a palavra geradora, mas a palavra geradora não era só aquelas palavras que são geradoras. As palavras são geradoras. Aquelas eram as palavras que tinham a representatividade, né, para aquelas pessoas que estavam inseridas no processo. Quer dizer que a gente vai trabalhar só o que já conhece? Não. A gente precisa entender, por exemplo, o pensamento, porque qualquer pensamento, por mais ingênuo, por mais equivocado que seja, continua sendo um pensamento, né? Só que eu não posso substituir o que está posto. Não, eu tenho que, como Paulo Freire fazia. E aí eu digo que a pedagogia da leitura é uma pedagogia da palavra, porque ele usava a palavra, né, para promover a reflexão, ele usava a palavra para convocar ao protagonismo, né, a empatia, né? Muitas vezes ele via o pensamento equivocado e aí ele fazia com que as pessoas refletissem sobre o que elas estavam pensando, né? Pensar sobre o seu próprio pensamento. E isso tem sido feito, né, na rede, que é a questão do socioemocional, né? A questão de trabalhar o protagonismo, convocar os estudantes, mostrar a eles as suas capacidades, né, de liderança, se descobrindo como leitores, como fazedores, né, como construtores de conhecimento, fazedores de ciência, que, né, através da feira de conhecimento que nós temos. Então, nesse momento, né, de pandemia, nunca foi tão necessário como agora, né, a proximidade entre escola e família, né, e porque cada um no seu papel, e ainda que mantendo distância, nós cada vez mais precisamos nos aproximar, né, cada um nos aproximarmos assim um do outro, para que possamos juntos fazer esse trabalho. Porque ainda Paulo Freire, porque ele pensou na leitura como um conjunto de possibilidades, né,
como um conjunto de práticas que devem ser para levar as pessoas à reflexão, e porque ele realmente desafiou, né, e convocou o pensar na educação fora da escola, considerando as marcas que as pessoas trazem quando chegam na escola, né, quando chegam na instituição. Na educação, elas trazem marcas de outras instituições e essas marcas não podem ser desconsideradas. E o nosso trabalho é que o trabalho do professor é ensinar a ver, né? O trabalho que Paulo Freire fez foi ensinar a ver a si mesmo, as pessoas verem a si mesmas, e as pessoas aprenderem a ver o mundo e associando o conhecimento que tem do mundo à palavra que liga o mundo, né, a nós. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. E por isso o trabalho com a linguagem, né, com a leitura, é tão importante para que o estudante aprenda a dizer a sua palavra, que ele conheça bem a si mesmo e ao mundo que o rodeia, e que ele possa se tornar protagonista, né, agente do seu próprio conhecimento. Que nesse ano nós possamos pensar ainda mais a educação fora da escola, né? Porque ainda Paulo Freire, porque nós aprendemos com ele a ver melhor e com mais criticidade tudo que está ao nosso redor, e aprendemos também que precisamos responder às exigências do nosso tempo, falando ou escrevendo, né? Falando ou escrevendo, nós podemos reconstruir, né, transformar o mundo pela educação. Obrigada.